a mais um podcast Humanoterapeuta. E hoje eu tô aqui com a Roberta pra gente falar de pais, de filhos, de culpas, de conflitos, enfim, tudo que envolve a relação pais e filhos. A Roberta, a gente conversa muito sobre isso, ela estuda bastante esse tema porque ela gosta muito desse tema, então ela fala com muita paixão. Quando eu converso com ela, eu falo, Beta, quando você tá falando disso, você pega o microfone e aí você tem propriedade em falar disso, e ela me ensina um monte de coisa, olhares que eu nunca tinha percebido, e a gente troca muita figurinha, e eu convidei ela para trocar figurinha aqui ao vivo com vocês. Então, algumas coisas que a gente já conversou, vou perguntar de novo, e sempre sai alguma coisa nova. Então é isso, Beta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andressa, obrigada a todos vocês aí escutando um pouquinho do que a gente pode trazer aí, né? Vamos ver, com o microfone assim, com a câmera, fico mais tensa, mas vamos lá. Vai lá, vai ser muito bom. Então vamos lá. Eu queria começar a nossa conversa com um fato que eu até já perguntei para você, e aí a gente ficou refletindo junto, e aí a gente parou de refletir para a gente poder vir refletir ao vivo com vocês. Então, eu estava escutando, não só uma pessoa, né? Muitas pessoas falando. Então, hoje na internet tem pessoas que estudam e falam com propriedade, então eu não estou desconsiderando o que elas estão dizendo. Eu só estou tentando olhar por um outro ponto de vista, ou tentando olhar além, né? Então, não estou dizendo aqui que eu estou certa, eu estou só tentando ampliar essa visão, tá? Tentando discutir esse caso. Então, algumas pessoas que falam sobre como deveria ser, qual seria o certo ou qual seria o ideal na criação dos filhos, principalmente na primeira infância, ou alguma coisa que precisa ser feito assim, ou esse é o certo, esse é o errado, e aí defendem alguns pontos de vista. E aí eu fiquei, qual foi o meu questionamento? Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil para todo mundo entender e para a gente desenvolver em cima desse exemplo. Então, no vídeo que eu estava vendo, a pessoa falava assim, e ela falava muito bem, era legal o que ela estava dizendo, eu só que fui refletir para outro ponto. Ela falava assim, não pode deixar a criança chorando no berço, né? Que teve uma época que existia um livro em que defendia a ideia de que a criança precisava ficar chorando até ela parar de chorar. E aí essa terapeuta ou pedagoga, enfim, ela dizia que isso era algo que foi durante um tempo, que hoje já tem um entendimento de que isso não é legal, que isso é errado, e porque desenvolve um monte de características na criança, insegurança, desalento, e ela trazia ali algumas condições. Então, esse é um tema, mas muitos outros temas sobre certo e errado, o que deve e o que não deve ser feito. Que a criança não pode ficar o mercado de trabalho leva a mãe muito cedo para voltar para o trabalho e a criança logo fica sozinha, e é uma característica ruim, porque a criança precisaria dos pais, principalmente da mãe, por mais tempo, então que isso dá um sentimento de isolamento e de abandono, e eu compreendo tudo isso. Mas aí vem a minha reflexão, né, tentando entender que a vida é como é, não como eu quero que ela seja. Então, por mais que a gente discorde, os pais precisam sair para trabalhar, e diferente dos animais, né, que eles não saem para trabalhar, eles saem para caçar. E a caça é matar o outro animal para comer, roubar o filhote do outro. Nós, seres humanos, estamos tentando evoluir. Então, a gente não quer matar para o nosso filho comer. Não vou matar o filho do outro para o meu filho comer. Eu não vou roubar do outro para que eu possa comer. Então, dentro desse ambiente, e aí a minha reflexão, eu preciso sair para trabalhar, para ganhar de uma forma diferente do matar e roubar, para poder trazer sustento para o meu filho. Então, eu tenho que sair para trabalhar. Então, a nossa sociedade está pautada nisso. E aí, claro, fica essa ausência para a criança e para a própria mãe, para os pais. Tá. Só que quando começa essa conversa, e são muitos pontos, tá? Eu falei 2 aqui, mas a gente poderia discorrer sobre vários. De que é certo ou é errado. O pai não deveria fazer assim. E aí, o filho, adolescente, jovem imaturo ainda, e aí eu falo jovem imaturo ainda porque eu tô falando de mim mesma, tá, gente? Quanto eu cobrei da minha mãe, assim, de uma maneira desmedida, e que hoje eu entendo que não faz sentido nenhum, então completamente imatura. E aí, quando a gente fica, quando jovem, quando adolescente, vendo que é errado, que aquilo não deveria ser o certo,
E eu senti aquela ausência. Então, eu já senti, né? Já é uma falta. E aí, eu ainda vendo alguém defendendo o meu lado, em detrimento do lado da minha mãe, do meu pai, do meu cuidador mais próximo, eu não vou criar uma ideia de que ele está errado. E aí, eu não vou acabar culpando, né? E aqui eu tô falando do trabalho, mas poderia ser 1000 coisas. Cuidou mais do meu irmão, foi trabalhar, foi pra festa sem mim. E eu não tô querendo falar o que tá certo e o que tá errado. Não tenho a menor condição de dizer isso. Eu tô querendo dizer que quando a gente bate na tecla do certo e errado, eu crio um arsenal de informações para aquela pessoa que já sentia dor, para aquele jovem adolescente, falar: você me abandonou, porque quando eu era criança você saiu para trabalhar. Será que eu não estou gerando um pensamento que dá potência, munição para criar uma dor que não existia se não tivesse sido comunicada? Será que eu consegui explicar o que eu quero falar? Porque parte da comparação. Então, ninguém ficava falando disso antigamente. Mas eu me comparava com a mãe da minha amiguinha. Então, ela não trabalha e você trabalha. Eu tô sempre sozinha, você nunca pode. Claro que eu comparava só com a mãe da amiguinha, só aquilo que era benéfico para mim. Claro. A mãe da amiguinha ruim e a minha boa eu não comparava, né? Eu comparava só com aquilo que eu, como adolescente, queria articular para conseguir entrar nessa competição. Então, o que eu quero dizer é que será que a gente não está criando muitas dores que não existiriam se esse certo e errado não tivesse o tempo inteiro estampado? Entende o que eu quis dizer? Entendo. Entendo, porque é justamente esse certo e errado que faz essa bagunça. Porque o que esses estudiosos estão trazendo, que pelo que eu entendo, é um olhar para a infância, né? Porque a gente tende mesmo, como adulto, a olhar para a criar e educar através do adulto. Então, o que eu vejo? Sei lá, pessoas indo para eventos com crianças, mas não é de criança. Ou situações em que eu não penso na criança, assim como por que não pode ficar... Por que tem que educar para ela parar de chorar? Por quê? É porque eu não quero mais ouvir esse choro, eu não quero ficar segurando ela, tá tudo centrado ali naquele adulto. E aí é legal porque traz esse olhar para a infância, né? Esse olhar para esse planejamento todo, né? Porque quando a gente vai, né, pensa em ter filhos, né, pensa nessa educação, a gente não pensa em nada disso. Eu não penso, acho que nem é para pensar, né, Dê? Porque é pra gente ter, porque é assim. Se a gente for pensar, a gente acaba desistindo. Então, eu acho que esse movimento todo, ele traz esse olhar para a infância. Ele traz, vamos olhar, vamos ver por que faziam assim, por que... Enfim, e tudo isso é muito importante. Mas colocar isso no certo e errado, eu acho que você tem toda a razão, concordo plenamente. Porque daí a gente vai fortalecer essa culpa. Eu acho que tem entender sobre isso traz uma reflexão. E aí é o que eu acho que está faltando. Não sei. Eu tenho essa impressão. Porque a gente escuta muito, tem muita informação. Então, dizer que, eu não sabia, eu isso, aquilo... Hoje em dia, a gente consegue... Poxa, não sabia, dá tentando... Se você quer mesmo, dá para você saber. Não sei como faço mesmo sabendo? Tudo bem, vamos procurar, né, entender melhor como que eu faço. Para quem já está fazendo, vou perguntar, enfim. Mas tem muita informação. E aí, o que acontece? Começa essa batalha. Faz isso, faz aquilo. Faz isso, faz aquilo. Faz isso. E aí, essa mãe, né, esse pai, eles começam a seguir. Né, seguir, eu tenho que fazer isso, aí eu vou lá e faço. Aí não posso fazer isso. Só que sem essa reflexão, a coisa fica muito mecânica. E fica muito baseado no que é certo e o que é errado. Sim. E às vezes para uma família é certo, para outra não. Como é que eu posso dizer para uma família que não tem condições financeiras de que ela tem que deixar o filho, que não pode deixar o filho para ir trabalhar?
Aí fica um pouco complicado. Ou eu falo para uma... Sabe? A gente precisa refletir com as condições que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Porque é claro que todos esses estudiosos que estão falando qual é, o que a gente tem, o que é o ideal. E aí a gente vai trabalhar em cima desse ideal. E se a gente quiser seguir esse ideal 100%, sem considerar a nossa realidade, a gente vai sofrer. Vai gerar culpa. Já existe a culpa da mãe. Sim. Né? Sempre. E aí vai gerar essa sensação de... Já existe essa coisa da mãe ser a perfeição, né? A gente cobra muito como filho. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Porque a gente tem essa ideia, e até acho que no campo, né? Existe essa coisa da mãe ser aquela mãe maternal, aquela mãe perfeita, aquela mãe... Enfim, ainda mais hoje em dia, que a mãe não é só a mãe é a profissional, é tudo, né? Então, acho que isso gera gera essa dor, sem dúvida. Um filho escutando isso, como você falou, potencializa tudo aquilo. Toda aquela dor que ele achou que tinha, aí vem com tudo. Porque ele até tinha, mas ele ia lidar com aquilo. Ele ia lidar, mas quando ele tem alguém validando, você tá certo e sua mãe foi mesmo, ele tem material para potencializar aquela dor nele e automaticamente usar aquilo quando ele se sentir ferido e machucado. Por quê? Até que a gente ganhe maturidade, isso não tem nada a ver com idade. Tem um monte de gente muito mais velha que não tem maturidade nenhuma, e tem um monte de criança que tem mais maturidade que um monte de pessoas mais velhas. Então, não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com trabalhar para essa maturidade. Ele vai usar isso, porque foi ferido, ele vai ferir. Ele se sentiu que não deixou ele fazer o que ele queria, ele vai usar. Porque dentro ali da psique, da formação da psique dele, ele ainda está nesse jogo, ele ainda não chegou lá. E aí, a sensação que eu tenho é que isso potencializa muito a culpa da mãe. E eu não estou falando dos extremos, tá? Não estou falando de abandonar filho, jogar filho, deixar filho para sair e de madrugada sozinho. Não estou falando disso, estou falando de mães que não têm culpas, mas que criam culpas por conta desse certo e errado. Por quê? Por conta dessa ideia de perfeição. A mãe cria culpa pela ideia de perfeição, sem perceber que já está tudo perfeito. É esse certo e errado que fica fazendo essa mãe entrar em milhões de culpas, cobrar excessivamente dos filhos um padrão de comportamento de certo e errado, e aí, ao invés dela virar mãe, ela virou uma cobradora de impostos. Ninguém gosta de cobrador de impostos. Eu já vi alguém, nossa, adoro quando o cobrador de impostos chega. Desde lá da Grécia Antiga, ninguém gosta, porque quando ele chega, fala, aí a mãe vira uma cobradora, e aí esse afeto, nem digo afeto existe para sempre, mas conexão. Esse vínculo, essa conexão, ele vai ficando tão... parece que ele vai se espaçando, e aí você não consegue, porque a mãe, envolvida na ideia de fazer tudo certo, e de ser uma mãe certa, e de fazer certo, e de fazer um filho certo, para que o mundo seja tudo perfeito, ela cobra tanto, que aí, em vez do vínculo ficar mais forte, o afeto fica sempre. Ele parece que vai distanciando, porque tanta cobrança de perfeição que ninguém é essa perfeição ilusória. Ou, na verdade, tá tudo já perfeito. Né? Não precisaria ter tamanha culpa. Eu entendo que tem uma frase, a Márcia fala, a Márcia Marins, ela fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente não tem controle sobre isso, né? Então, quando nasce uma mãe, ela já vem carregada de culpas. Mas por que a gente precisa potencializar tanto essa ideia de fez certo, fez errado, tá certo e tá errado? E aí, aquilo que você falou, eu acho que ele faz tanto sentido no olhar para a realidade de cada um fazendo o seu melhor, né? Eu não estou desconsiderando as pessoas não se melhorarem, tá? Eu sou a primeira pessoa que vai falar, vai se melhorar. Mas eu fiz o que eu pude. Mas você tá podendo muito pouco, né? Você podia poder um pouquinho mais, porque você podia pensar um pouquinho mais. Não, né? Olha um pouco para a vida, reflete um pouco mais, que tem muita coisa aí. E aí, quando você fala dessa reflexão,
Porque não significa que o que estão falando está errado. Só que existem várias linhas. E existem a mesma mãe para 2, 3 filhos diferentes. Então, não é a mesma mãe. Porque a necessidade de cada filho é diferente. Então, é a mesma pessoa. Mas para um filho, se não tiver a presença e a reflexão de tudo aquilo que foi dito, o que serve aqui? O que funciona aqui com esse? E aí, de tudo que foi dito, o que com esse funciona? Porque o que conversa com um não conversa com o outro. Não atende às necessidades. Né? Porque um é mais quietinho, o outro é mais resiliente, outro é mais chorão, outro necessidades, temperamento. E aí, essa reflexão, então, tem as informações, que a gente falou, muitas, e a gente pode olhar para todas, mas se não tiver um estado de presença para entender o que é que aquela criança, adolescente, jovem precisa naquele momento, porque no outro momento pode ser outra coisa que ela precisa. Naquele momento, e aí eu refleti dentro de tudo aquilo que eu vi, o que pode servir aqui, né? Então, o cinto do Batman, eu tenho todas as ferramentas, mas qual eu vou usar agora? Que ferramenta eu preciso usar nessa situação? E aí, essa reflexão. Então, tenho muitas ferramentas, mas se não tiver presença, presença mesmo, porque amanhã é outra presença. Então, e aí vai criando esse certo e errado, essa falta de reflexo, de reflexão, de pensamento, uma preguiça de pensar. Exatamente. Porque a gente está no momento em que a gente escuta muito, tem muita escuta, né? Quer dizer, tem muita informação, né? A gente escuta se a gente quer, né? Mas tem muita informação, então chega muita coisa. E chega muitas verdades e muitas dicas que ajudam, mas também é bastante. E aí o que acontece? A gente acaba saindo, quando a gente não olha, não tá nessa presença, a gente sai e a gente, não tá na presença e tem um monte de informação do que tem que fazer, do que não tem que fazer, a gente se desconecta da gente mesmo. Porque aquela criança, ela quer aquela mãe. Sim. Aquela mãe que sente o que o filho quer quando tá na presença. Sim. Sente qual é aquele choro. Mas aí você vai direto para buscar. Ai, tá chorando assim porque fez... Você vai buscar fora. E a gente está no momento de buscar muita coisa fora, né? E aí agora começar a filtrar isso que a gente escuta, refletir, sentir e trazer o que aquela criança necessita. Que aí a gente volta para o olhar da criança, da infância. Porque a gente está ali tentando encontrar a necessidade que aquela criança tem. Aí a gente sai um pouco da nossa necessidade, que é natural, principalmente da primeira infância. É natural. Sim. Então, não tem como a gente... tô cansada, tô isso. Claro que é cansativo, é exaustivo, é difícil, é só ver a natureza também. As mamãezinhas lá, né, mamíferas lá, elas ficam também. Mas é um momento. É um momento que é esse, né? Isso que a gente tem. E aí, eu acho que essa reflexão, ela é um momento que a gente está agora de introspecção, da gente começar a perceber, porque a gente escuta muito tudo, né? Tudo que está externo. E agora a gente volta para dentro, volta para entender o que eu e aquele bebê, eu e aquela criança, e a gente volta muito para o que eu percebo muitas assistidas, né, falando para mim, quando eu vou na casa de alguém e ela faz assim diferente com o filho, me olha feio, por que eu estou dando isso, por que eu estou dando aquilo? Então essa culpa, ela toma conta, né? Ela toma conta. Então eu acabo que faço para mostrar que eu estou sendo uma boa mãe, né? E aí fica muito mecânico. Sim. E aí a gente não... Então, de novo, eu vou bater na tecla de que a comparação é um veneno. Eu acho a comparação o maior veneno. Em todos os sentidos. Eu que trabalho muito com crianças, jovens, é o maior veneno. É a comparação. É a comparação. Dos pais que se comparam, dos pais que comparam os filhos. Dos pais que comparam os filhos, exatamente. E a gente vai ensinando eles a se compararem, né? Sim.
E aí a gente não vai percebendo que a gente não vai ensinando o mais importante, que é o quão é brilhante a diferença. Né? Senão a gente coloca dá todo valor mundo para essa diferença. na mesma caixa e todo mundo fica igual. E aí depois você cobra da criança que ela seja criativa, diferente, mas você mandou ela ser igual. E eu não estou desconsiderando algumas regras que precisam ser razoavelmente... Identificações, né? Que a gente tem e organizações que tem que acontecer para a coisa funcionar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, uma coisa é você saber que você tem que colocar o uniforme da escola. Sim. Outra coisa é você saber que você é a escola e você é melhor porque você está naquela escola. Então, uniforme é uma coisa... Ser melhor ou pior porque você tá com o uniforme. Então, quando eu sou dessa escola, então agora eu tenho que ser malandrinho porque eu sou daqui. Aí eu passo a ser aquilo. Aí eu deixei de existir. Então, regras de convivência, de mínimo de organização, eu compreendo. Mas quem vai dar isso são os pais, né? Não só os pais, mas a família, né? Porque muito ali, misturado, vovó, tia, todo mundo cuida tanto. E a própria escola. Mas quando a gente tem toda essa comparação, né? A escola melhor, o uniforme melhor, a roupa melhor, ou a criança mais descolada, ou que faz isso, ou que faz aquilo, a gente entra nesse lugar que eu acho que envenena qualquer essência. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre... Porque quando você fala que a mãe fica cansada, e claro, eu entendo, a mãe trabalha, ela faz um mundo de coisas, e sim, ela fica cansada. E aí eu já falei isso no outro podcast com você, mas eu acho que é válido a gente falar aqui, que a gente enquanto ser humano, e aí como eu falo de espiritualidade, vou falar de evolução da própria espécie humana, então... nós, enquanto espíritos, estamos aqui para evoluir tanto a nossa consciência espiritual quanto o ser humano, essa característica, esse corpo, né, nossa genética, nossa DNA, todas essas bases. Então, a gente era diferente, o formato do nosso corpo era diferente, foi se desenvolvendo e a gente vai se desenvolvendo também por conta das necessidades biológicas, enfim. Ainda assim, quando a gente pensa que enquanto ser humano, a gente está criando valores porque a gente tem a capacidade de racionalizar, né? Porque raciocinar é só ficar repetindo, mas racionalizar é a capacidade de pensar e refletir. A gente pensa que, mas no mundo animal é bonito, a mãe fica lá com o filhote. Então, mas a mãe, ela fica com o filhote, é bonito. Ela fica pelo tempo necessário. Sim, é lindo, é perfeito. Seria ideal que a gente pudesse viver isso? Quem sabe? Né? Não estou aqui para dizer que é certo ou errado, não tenho condição de dizer. Eu acho que o universo tem as suas razões, né? A espiritualidade tem as suas razões. Mas a mãe do filhotinho animal, né? Ela sai e rouba a comida do outro e traz pro filho dela comer. Rouba a vida do outro. Ela rouba a vida, então ela pega um outro bicho e traz para ele comer, né? E além dela, ela rouba mesmo, ela vai lá da natureza. E pega, né? E pega, e se vê lá uma comidinha, ela cata e leva embora o ninho do outro, né? E aí ela faz isso e traz. E é da natureza do animal. O animal não tem raciocínio, racionalização. Nós temos. Então, o que as mães estão tentando fazer? De uma maneira mais valiosa, consciencial, elas não vão sair para roubar para o filho dela comer. Então, ela deixa o filho e vai trabalhar. Tá? Aí, claro que vai ter gente que vai falar, mas também come carne e também mata o bicho do... Eu entendo, nós estamos num processo de evolução. Eu acredito sim, eu como carne, mas eu acredito sim que vai ter um dia que a gente vai olhar, e não vai demorar muito, que a gente vai olhar para trás e falar, comia carne? Vai ser quase uma coisa... Como assim? Vai ser uma coisa tão do outro mundo. E eu acho que isso não está longe de acontecer. Mas eu acho que a gente está nesse processo de desenvolvimento. Então, claro, vai ter gente que vai falar isso. Mas eu quero dizer, de uma maneira íntegra, as pessoas estão tentando fazer o seu melhor. Então, como é que ela vai fazer? Para ter o filho, para ser íntegra e dar comida para ele se não for saindo para trabalhar. Concorda? Então, ela vai ter que sair para trabalhar.
mas o pai. Mas às vezes não tem o pai. Mas o pai não abandona. Gente, mas tem pai que lá na época da guerra o pai morreu e a mãe teve que sair para trabalhar. Porque não tinha mais pai, porque ele morreu na guerra. Então, assim, eu só quero trazer para as reflexões. Não tô de novo querendo trazer o certo e errado. É exatamente o que eu tento combater. É presença, cada caso é um caso, cada ser é único e cada situação precisa. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para isso, a gente começa a entender um pouquinho que essa culpa ela faz menos sentido ainda, porque enquanto evolução da consciência, a gente está caminhando nessa evolução. Tá fazendo melhor, Tá né? fazendo o nosso melhor. Ainda que tudo atrapalhado, tá um monte de atrapalhação. Mas a gente está tentando fazer o nosso melhor. Então, por que eu tô te perguntando isso? Porque quando a gente fala dessas culpas todas, da mãe que sai para trabalhar e da mãe que fica super cansada de voltar, né? Voltando ali pro que você estava falando. Mas... E aí ela vê a criança chorando, e ela tenta uma coisa, tenta outra, pensa na internet. E aí o que falta? De novo eu vou voltar. Falta presença. Porque você fica imaginando o que seu filho precisa, ao invés de se conectar com ele, ativar modo mãe, que é a base da sensibilidade, de sentir o que o seu filho precisa. Porque às vezes ele não precisa de nada que é externo. Ele só precisa do seu colo para chorar. Porque eu abraço ele, ele não para de chorar. Ele só se sente confortável chorando no seu colo. Na escola ele tentou ser forte, ele teve que ser forte na perua, ele teve que ser forte com os irmãos. Ele estava esperando você para ele poder desabar, porque ele só confia em você. E aí a gente não tá presente, como se isso fosse errado. E ele não para de chorar. O que eu tô fazendo de errado? Nada. Não tá faltando eu vou chamar de um instinto mãe mesmo, que é parar de buscar fora o que ele precisa, se conectar no instinto mãe sentir o que ele precisa, porque a mãe sabe. A mãe sabe. Eu acho que o que tá faltando, talvez, é voltando nessa presença e que a gente vive num momento em que é muita função. Muita função. E difícil dizer, tá, então vamos eliminar algumas funções. Tem gente que não consegue eliminar nenhuma função, porque não dá, tem que dar conta. Então, acho que é esse excesso de estímulos, excesso de preocupações, excesso de tudo que acaba que... E essas preocupações todas, se a gente for pensar, é justamente... uma mãe trabalha, uma mãe faz isso, faz aquilo, é justamente para dar conta desse filho, né? Então, é um ciclo que fica, assim, num looping, né? Sim. Então, eu tenho todas essas preocupações para dar de comer para esse filho. E, no fundo, eu acabo deixando ele chorando porque eu tenho que buscar, né? E aí fica nesse looping. Eu acredito muito que uma parte esse momento que a gente vive mesmo, desse super multitarefas, né? A mãe hoje é multitarefas, ela faz muitas outras coisas além disso. Sim. Mas essa presença, ela é necessária. É necessário a gente falar dela. Sim. Para que a gente dê um break. Porque às vezes a gente consegue dar um break. Em algumas coisas a gente consegue, né? E nesses que a gente pode, a gente tenta se conectar e ver realmente o que é necessário. Porque pode ser que a gente esteja achando que muita coisa esse filho necessita e, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Né? Às vezes eu vejo casais brigando, querendo se separar mesmo, já tava, mas não podemos por causa desse filho, porque daí eu vou para uma casa menor e ele não vai aguentar, porque aqui ele tem espaço. E ele aguentar todas essas brigas, vocês já sabem que não querem, que não dá mais certo. E será que ele necessita mesmo desse espaço? Não. É disso que ele precisa de uma casa grande? Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Nem que seja cada um numa casa. E tudo bem. Né? Se esse é o problema, é só... Né? Então, vamos ver o que realmente... Isso eu quero dizer para a gente estar nessa presença e de ver realmente qual é a necessidade. Sim. E dá para refletir sobre isso. Precisa parar um pouco para olhar assim, qual é a necessidade. Eu penso que assim, ó, uma das coisas... São duas coisas que eu queria falar. Não sei por qual que eu começo.
porque as duas são legais, assim, de conversar. Mas eu acho que eu vou começar pela mais fácil. A segunda, acho que ela é mais polêmica, eu deixo mais pro finalzinho. Que é o fato de que eu sempre tenho uma fala que criança não é espiritinho. Sim. Criança é um espírito De um corpinho. num corpo pequenininho. Mas ela não é boba. E, assim, não precisa tratar... Aí eu quero que você me corrija, porque eu não tenho filhos, não tenho propriedade para dizer. Né? Que é fácil falar de fora. Mas, assim, eu não sei se precisa tratar a criança. Precisa tratar a criança como criança, mas não como idiota. Ok? Uhum. Tem muita diferença. Perfeito. Uhum. Porque e aí eu volto lá para minha infância, sabe? E assim, quando você conversa com uma criança e pede o apoio dela, explica para ela. Eu não tô falando sobre tomar banho, tá? Explicar por que tem que tomar banho. Toma banho, explicou uma vez, tá sujo, ela vai chorar toda vez, porque assim que é. Não adianta você explicar toda vez. Ela vai chorar porque assim não faz que o menor é. sentido para ela ficar limpa. Ela vai parar de brincar para brincar. Ela vai chorar, né? Mas eu não tô falando disso, tô falando de coisas mais sérias. Então, por exemplo, como você falou da separação, né, nesse exemplo, ou qualquer outro exemplo, a morte de alguém, numa distância, vai ter que ir embora, morar numa outra cidade, num outro país, ou qualquer coisa que seja mais séria. Se você conversa com essa criança de verdade e fala, a gente está passando por isso, a situação é essa nesse momento, a gente vai ter que lidar com isso agora, a gente está passando por uma situação difícil, não vai dar para a gente fazer tudo o que quer, porque a gente está fazendo isso, isso e isso, ou nós teremos que ir embora e vai ficar longe, sei lá, da vovó, ou qualquer coisa, perde o emprego, tem que mudar uma condição. Se você conversa com essa criança, eu não estou falando para usar só linguagem de adulto, eu estou falando para se conectar com ela e conversar com ela. Essa criança, ela está do seu lado. Porque daí ela faz parte dessa situação. Não como responsabilidade, mas como parte dessa família. Então, se você falar, calma, filhinha, que tá difícil. Ela quieta para contribuir. Tá difícil aqui agora. A mamãe tá tentando resolver um negócio. Lembra que eu te expliquei? Ela quer contribuir. Então, ela se sente contribuindo com aquela situação. E quando você exclui a criança dessa conversa, tratando ela como... eu só consigo usar essa palavra. Como uma idiota. Uma incapaz, né? Como uma incapaz. Perfeito. Muito mais educado do que uma incapaz. Você coloca ela longe de você. Coloca. Ela não é... ela é criança. Você pode usar a linguagem da criança para ela compreender. Mas ela é capaz de compreender. Ela é capaz. Porque quando você não faz isso, ou ela sente que a culpa é dela, que a responsabilidade toda é dela, ou ela não acredita mais tira um pouco do encanto, né? Tá tudo errado e eu não sei o que fazer aqui. É claro que para a gente fazer essa conversa, a gente precisa tomar cuidado para não colocar a responsabilidade, né? Eu não estou dizendo, olha, vamos pensar junto, o que a gente vai fazer, o que você acha da gente. Não, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, ela fazer parte de que está acontecendo algo e que a gente está comunicando e que a gente tem essa fortaleza, nós vamos dar conta, né? Eu também, né? Eu também não, você pode ir junto, mas quem vai dar conta sou eu, para justamente tirar essa responsabilidade dela. Não é responsabilidade dela, mas ela faz parte daquilo. Tô comunicando porque então, isso está acontecendo. A criança, quando eu me vejo muito, quando eu tô nervosa com alguma coisa, que eu falo para as minhas filhas, espera um pouco que eu tô resolvendo uma coisa que é aqui, que senão eu nem vou conseguir te ouvir. Ok, né? Ok. Não tem a ver com elas, né? Porque senão a gente explode. E é muito fácil. Não que isso sempre aconteça dessa forma. Às vezes eu explodo também. Mas a ideia é que eu coloque elas... Espera um pouco, agora não. Senão a gente explode na criança mesmo, né? O tempo todo. Porque é tanta coisa, né? É tanta coisa. E eu falei isso porque eu passei por uma situação quando eu era pequena, devia ter uns 6 anos, e meu tio morreu. Né? E a gente estava na praia, meu pai, minha mãe, meus tios, e aí meu tio sofreu um acidente de carro, meio que
não foi na madrugada, mas eu era pequena, então para mim era bem de noitão, parecia muito madrugada. E aí tinha um irmão dele com a gente. Então, assim, ele era namorado da minha tia. Então, era minha família, ele era namorado da minha tia. E tinha o irmão dele mais novo, que tinha ido com a gente. E ele sofreu um acidente de carro e morreu. E aí, quando eu acordei, eu vi que eu estava num lugar diferente, na casa da minha outra tia, e falei, mãe, o que a gente está fazendo aqui? E aí ela me chamou, assim, e a gente foi no banheiro, e ela me contou. Bem, assim, o tio morreu, bateu o carro, a avó machucou a cabeça, mas a avó tá bem, a tia machucou o pescoço, mas a tia tá bem, mas o tio morreu. E aí eu fiquei assim, e ela falou, olha, então a mãe queria pedir para você chora bastante, pode chorar, mas o irmãozinho dele tá aí. E o pai foi buscar os pais dele, porque a gente estava na praia, foi buscar os pais dele para contar para ele só quando os pais dele estiver aqui, porque senão ele tá sozinho. Sim. E aí eu queria pedir para ver se você consegue, chora aqui, não chorar na frente dele até que os pais cheguem, pra gente não falar para ele ainda. Eu lembro disso com uma seriedade. Sim, era assim, é como se, eu não sei se eu disse isso, mas é como se eu tivesse dito, pode contar comigo, mãe. Sabe? Então eu lembro disso. Então eu acho que é desse lugar que eu penso que dá para contar. Claro que pode ser que eu tivesse chorado, né? E eu não tivesse aguentado. Mas eu lembro dela poder contar comigo naquele momento, porque ela sentou comigo, ela não me escondeu, ele não virou estrelinha, não. A minha avó tava com um corte daqui, aqui. Ela não falou, não. Ela falou, a avó machucou, a tia machucou, mas eles estão bem, estão no hospital. E assim, era sério. Então, isso é uma coisa que marcou na minha cabeça, mas quase foi um rito de passagem. Eu acho que ali foi um lugar que eu sou de confiança, dá pra contar comigo. E será que ela também não sentiu que você daria conta? Eu acredito e também que não sim. sentiu que esse sobrinho, primo, ia dar conta com a presença dos pais? Eu acho que foi presença pura. Num momento de profunda dor. Que é difícil, porque né? Pra a gente ela, ter presença na paz é mais fácil, não é? Pra ela, era o meu pai e ele eram os melhores amigos. Então, era um casal amigos. Então, era muita dor. A mãe dela estava no hospital, a irmã dela estava no hospital e o melhor amigo morreu. Então, assim, como é que a gente conseguiu ter aquele estado de presença tão grande? Eu acho que é onde a gente olha para é onde acho que encaixa a vida espiritual de tal maneira. Mas a vida espiritual está sempre aí. Por que a gente não deixa ela encaixar? Porque a gente fica escutando muito o que vem do externo. Então fora. A gente escuta o certo e errado e a gente não conecta com a presença da nossa própria espiritualidade, da nossa própria essência, da minha, você com a sua. Eu me conecto com o meu espírito e quando eu estou presente para você, eu me conecto com o seu. Aí eu vejo qual é a necessidade do seu espírito, não só do seu corpo físico com fome de tomar leite, filho. Exatamente. Foi totalmente presença. Porque não diz que o trauma, ele acontece quando você não é acolhido, quando acontece alguma coisa ruim com você. Aí o trauma se estabelece. Sim. E de repente essa presença da sua mãe de vamos esperar os pais dele chegar, porque ele vai ter o acolhimento, porque você tem a dor do que aconteceu, e se você tem esse acolhimento, essa dor tende a tranquilizar, né? Tende a se encaixar, tende a... Né, não que ela desapareça, mas ela não vai te ferir mais do que... Porque a falta desse acolhimento é que potencializa o trauma, que faz ele, né, fica marcado, né? Aí é o bloco energético que a gente chama. Que é o que a gente trata. É isso mesmo, porque a dor acontece, ela tem um potencial, mas se não é acolhida, ela aumenta. E aí a gente pode ir para todos os lugares de dor, né? Para todos os traumas. Então, uma menina que foi abusada tem um trauma. E quando ela foi abusada e ainda ela chega em casa, por que você não devia ter saído assim? Porque a sua mãe é culpada. Exatamente. Isso potencializa num grau que esse trauma, que já é dolorido, fica muito maior, porque ainda existe todo o certo e errado e a comparação e a culpa. Então, eu acho que essa ideia é muito, muito interessante, assim. Aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é difícil, assim, como é que funciona, como é que você acredita
que em relação eu acho que pais e filhos mesmo, adulto e criança, mas acredito que mais entre pais e filhos, como é que funciona a questão de limite? Como é que você vê a ideia de limite, até onde as coisas devem ir, até onde as crianças têm poder de escolha e até onde o pai precisa colocar até aqui? Como é que é isso em situações das mais simples até as mais complexas? O que vier na cabeça agora? Aí depende muito do que a pessoa entende como limite, eu acho. Porque, assim, tem gente que diz que limite limita a criança, né? Que poda a criança, né? E tem gente que diz que limite é importante porque a criança não tem... ela não tem maturidade para saber até onde ela pode ir. Eu acredito muito nesse limite como um contorno, como um guia mesmo. Tá. Eu sou a favor dele. Tá. Eu sou a favor dele no sentido de que eu entendo que a criança não tem a maturidade para saber o que pode, até onde pode. Eu falava muito trabalhava na escola, e aí tinha aquelas crianças que queriam subir na árvore até lá em cima, e a gente ficava, né, ansiosa, com medo e tal. E aí eu dizia, se consegue subir sozinha até um ponto, ela consegue descer e a gente está ali para olhar. Se eu coloco a criança lá em cima, eu já estou fazendo um trabalho para ela. Ela não subiu, ela não tem essa maturidade de saber como é que é essa árvore para depois ela descer. E aí eu corto um caminho. Tá. Então, eu acredito assim, o limite, eu acho necessário. Eu acho bem necessário. Nesse contexto, como um contorno. Até aqui, para a sua idade é bom. Ah, mas depende de cada criança. Depende, aí tem a presença, né? Voltando nela de novo, a presença. E não acredito que limite limita. Aí é que tá, depende do que é limite para cada um, né? Uhum. Eu acho que o limite, ele dá ele alivia, às vezes, a criança. Eu acredito que, às vezes, a criança precisa de um apoio. Aí eu posso chamar isso de limite? Posso dizer para ela, olha, você não precisa escolher isso, que às vezes a criança não quer escolher. Entendi. Ela quer um pai que diga, não pode isso. Isso aqui não pode. Ela fica aliviada. Será que ela pode acreditar que ela precise escolher aquilo porque o pai espera aquilo dela? Pode ser. E aí a gente está abrindo para escolha, e a criança fica perdida, a criança quer que você fale, não, vai por aqui. Entendi. Para você é melhor por aqui. Às vezes, mas tudo isso precisa de presença, senão a gente está comandando a vida ali, escolhendo por ela, né? E não é essa a ideia, né? Essa história da escolha, ela é muito interessante. E esse pensamento aí que a gente acabou tendo, eu acabei vindo agora na minha cabeça, é isso que a gente falou, que é o fato de, se eu abro tanto, a criança começa a acreditar que ela precisa escolher coisas que o pai gostaria que ela escolhesse, quando na verdade nem é o que o pai gostaria, mas ela cria na cabeça dela que se o pai pula de paraquedas, ela tem que pular. E, de repente, o pai tem que falar, não, enquanto você não tiver tal idade, você não vai pular de paraquedas, porque precisa ter, sei lá, o peso ideal. E ela fala, ufa, que eu tava achando que eu tinha que pular, porque meu pai pula, eu tava já acreditando, ainda bem que ele disse que não. Então, claro que é um exemplo esdrúxulo, né, exagerado, mas às vezes pode ser. Eu recebo muitos amigos em casa e às vezes vem com o meu maior amigo, uma pessoa que, a esposa dele, eu não gosto muito, mas eu tenho que receber por educação. Aí eu começo a dizer pro meu filho que ele tem que receber o amiguinho por educação. E não, filho, não precisa. Aqui é uma situação, ele trabalha com o papai, isso é uma situação, aqui você não precisa fazer. Aí a criança fala, ufa, que bom, pai, que você me disse isso. Porque senão ele vai acreditar que ele precisa ter aquele comportamento do pai, só que num tempo diferente, num momento de maturidade completamente diferente, de necessidade diferente. E uma vez você me trouxe uma coisa que eu achei tão legal, uma coisa tão simples, eu sempre falo disso, né? Que é o limite do cuidado.
E aí eu entendi o que você falou de contorno, eu achei muito legal essa palavra contorno. Mas o limite do cuidado. Até onde a criança pode escolher? Então, a história que você me trouxe uma vez foi que a criança, você pode, tá frio, eu quero escolher a minha roupa. Tá bom, você pode escolher a roupa, só que tá frio. Todos esses casacos, você escolhe com qual casaco você vai. Então, uma coisa tá frio e eu deixar ele escolher e com uma roupa que ela vai passar frio. Sim. Ele falou, não, até aqui. Isso é o limite. Esse limite, esse contorno para cuidado. Contorno de cuidado para você, até aqui, porque aqui você vai ficar doente, aqui não vai ser bom. Não é que você vai ficar doente e eu vou ter que te levar no médico. Não, meu filho vai ficar doente, eu não quero. Mas, dentre todas essas blusas, escolhe a que você quiser. Então, ela entende que ela pode usar verde com amarelo, com rosa, com roxo, ou ela pode usar tudo combinado, que é o jeito dela. Ela pode ser uma criança colorida, uma criança brilhante, uma criança que gosta de tudo arrumadinho, mas frufru ou não. Só que ali são as roupas de frio. Então, esse limite que, quando você chama de contorno, ele vem com outro peso, né? Porque o limite parece uma coisa ruim. Ele vem com um peso diferente, esse contorno. É isso, porque a criança ali, se eu quero dar quero que ela tenha um pensamento, a ideia dela. Eu não estou limitando ali o que ela quer se expressar, porque a roupa também é uma expressão. E às vezes ela quer aquela roupa e tal. Quando eu coloco um limite de que pode, porque está frio, você vai pôr dentre esses casacos, você pode escolher. Eu estou dizendo para ela que ela pode se expressar, que ela pode escolher. Estou dando uma liberdade para ela, então não estou limitando. Mas eu estou dizendo para ela que com havaianas e shortinho ela não vai, porque vai passar frio e vai ficar doente. E isso cabe a mim pensar, não ela. Ela não tem essa consciência de que à noite vai ficar frio. Ela não tem, às vezes, ainda esse pensamento. Não tem mesmo. Nem tem que ter essa necessidade. Então, é o que cabe a cada um, né? Sim. Porque senão porque que acontece muito, a gente pensa nesse limite, geralmente são pessoas que foram muito reprimidas, muito sem escolha, muito tem que ser, principalmente de roupa, porque às vezes é difícil, ou até hoje em dia, se a criança escolhe uma roupa toda atrapalhada, aí você tem que bancar, né? E aí você, né, dependendo do lugar, você banca. Eu fui aprendendo e bancando qualquer coisa que, né, a criança tá feliz, eu falo, tá ótimo, a autoestima tá beleza, deixa ela ir do jeito que ela quer, porque ela tá se sentindo bem, e é mais sobre ela do que sobre a mãe, né? Sim. Mas eu acho que tem dá essa liberdade, né, para a criança escolher. E onde que eu estava? Me perdi? Eu acho que é nessa ideia do contorno. Do contorno. Porque é assim, quando eu penso nisso, eu vou pensar assim. E aí a gente volta para os pais, né? Porque tem a criança. A criança, ela não vai saber tudo. Eu acredito que algumas coisas a gente precisa entender que ela não sabe. Então, ela não sabe. Não gasta muito. Ela não tem consciência do que é muito. Exato. Então, quanto é muito, mãe? E a gente subentende que a criança, porque ela já é, às vezes, adolescente, marrentinha, ou ela já... E aí você trata ela que nem um adulto, como se ela tivesse capacidade ela tem, mas ela não está no tempo de ter alguns entendimentos que você precisa falar, filha. Tá na sua experiência. Gasta até tanto, porque ela falou, mas para mim isso não é muito. E aí quando vê, ela gastou tudo. E você deu dinheiro só para uma emergência. Então, explicar as coisas, não subir, não acreditar que ela já entendeu, subestimar de que ela tem entendido tudo, que ela tem a maturidade que a gente tem, ou que a gente deveria ter, né? E, ao mesmo tempo, pensar assim, quando o adolescente, ele vai... criança, adolescente, filhos, né? Como que fica... Porque agora eu vou mudar o lado do limite. Qual é o limite dos pais? Porque, olha, quando a gente pensa que os pais criam muita expectativa e colocam essa expectativa, porque criar é dele, ele fica com ela lá dentro. Mas quando ele impõe essa expectativa pro bem e pro ruim, vou tentar explicar o que eu quero dizer. Já peguei.
Porque às vezes você fala assim, mas ela é muito lerda. E aí, mas ela é muito quietinha. Aí não vai. Não tá moldando. Tá. Não tá Isso não é colocar limite. E aí foi aquilo. Aí é colocar limite. Aí é colocar exatamente. limite. E aí, onde fica? Então, tem o limite que é preciso para os filhos. E qual é o limite dos pais? Nesse sentido, né? De colocar o limite. Aí coloca mesmo. Quando a gente cria esse rótulo, vai pro rótulo, né? Tá. Ela é isso, ela é aquilo. Às vezes os pais falam antes mesmo da criança falar, ou enfim. Já dizem como é. Mas aí é porque eles estão voltados para si. Uhum. Porque quando eu falo, não, ela é tímida, eu já estou justificando que minha filha não falou, eu já estou no outro, eu já estou no externo. Sim. Eu não estou nem dando chance para ela falar ou para ela não falar, porque às vezes ela não vai querer falar e eu vou ter que ficar com uma cara de, né, de que minha não filha quer falar, não fala. filhinha? Não quer. Mas ela não fala? Não, ela fala, mas agora ela não quer. Exatamente. Depois eu posso até dizer para ela, olha, a gente faz dando uma educação, né? Porque é importante. Eu acho importante também essas coisas mais antigas, vamos dizer assim. Eu não descarto, porque é importante dizer que conversar por mais que não seja um assunto que você gosta, de uma pessoa mais velha, que fala é uma questão de respeito, você vai escutar a pessoa, por mais que não seja um assunto que seja muito legal para a sua idade, tudo isso você pode ir instruindo e falando e mostrando assim um respeito, né? Que eu acho que isso são valores. Aí a gente vai para os valores. Mas limita, e eu acho que é porque a gente muitas vezes está no externo. Acho que esse podcast é nesse sentido, né? Tudo a gente vai indo pro que vem do externo. Então, a gente não está olhando para a necessidade de novo, né? Sim. Daquela criança, deixando ela se expressar. Sim. E o contrário também. Porque eu já escutei assim, ó. Minha filha, ela é muito esperta. Isso aí vai dar nó em pingo d'água, vai dominar o mundo. Pronto. E aí cresce. Criou uma expectativa. Aquela criança ela não consegue ficar num trabalho. Ela cresce comum, porque ela está tentando mudar o mundo, ela está tentando dominar o mundo, ela está tentando dar nó em pingo d'água. Porque o que ela escutou a mãe, o pai, a avó, os afetos falando, e aí ela tá tentando. E aí ela é um desassossego. Né? Ela é um desassossego. Ela não para em um emprego. Ela é um saco sem fundo. Nada tá bom. Porque ela está lá internamente. E aí começa. Por que essa menina nada tá bom? Por que é uma ingrata? Por que não para em lugar nenhum? E às vezes o programa que tá rodando é tentar satisfazer essa expectativa. Então, como é que eu vou ser essa pessoa incrível que meu pai diz que eu sou e que ele espera que eu seja se eu ficar aqui nesse emprego? Não, eu preciso sair daqui. Aí ela é um desassossego. Ela é um saco sem fundo. Então, tudo isso eu estou falando, e assim, claro que eu estou trazendo para um contexto bem dia a dia, mas eu olho para o olhar espiritual. Eu olho para a programação que ficou rodando. Porque isso gera muita, muita tristeza. Os nossos clientes, os nossos alunos, os nossos assistidos, eles vêm com essa programação rodando que você não... É uma hipnose, né? Que a gente precisa deshipnotizar, desprogramar. Então, quando todo mundo está falando em vamos fazer hipnose, não, ninguém vai conseguir fazer nada, dar comando nenhum, sem desfazer esses comandos que já foram dados, sem desfazer esses blocos energéticos que já foram criados por conta desses comportamentos que estão pautados nesses comandos, né, dados desde dentro da barriga. Desde dentro da barriga, Né, desde dentro da barriga. Vai ser bonzinho, ou vai ser assim, ou vai ser assim. Tudo é vibração e tudo... a criança, ela não ouve o que a gente fala. Não. Ela repete o que a gente faz. Então, assim, mas eu falo e você não me escuta. Não. Não mesmo. Ela faz exatamente o que a gente faz. Principalmente pais e mães, né? Que é. Então, ela vai repetir, porque ou ela vai ser do contra ou igual.
Ou ela vai ficar tentando ser totalmente diferente, ou ela vai ser muito igual. E é cansativo dos dois jeitos, né? Dos dois Porque jeitos. ela não vai ser ela. Porque ela não vai conseguir ser ela. É só respondendo a uma expectativa. Uma expectativa. Você estava falando, era como se fosse um elogio, né? Tô elogiando vocês. A gente tem que pensar o que a gente está alimentando. Qual é a intenção daquele elogio? Até do elogio. Porque elogio não é bom nem ruim. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Porque tem gente que fala, tem que elogiar. E tem que falar, não, pode elogiar. Aí voltamos para o estado de presença. Não, porque hoje a gente vive também, voltando no sistema que está hoje, é muito voltado para o externo e muito voltado para você vai, né, para um Instagram, sempre olha minha filha, olha isso, olha o que eu faço, olha o que eu como, então é tudo isso, né, nesse produto. Então a gente não valoriza mais o que está por trás. A gente não valoriza, não. A gente às vezes deixa de valorizar esse processo, né? Sim. Esse processo. Então, quando a gente elogia de uma forma a alimentar esse ego e esse orgulho, pode, né, sair, né, um tiro sair pela culatra. Sim. Pode ser que seja prejudicial, né? Porque daí ela tá, essa criança, né, esse adolescente, ele vai fazer tudo para ser elogiado. Tudo para ser elogiado. Só que, às vezes, ele não vai ser elogiado, porque é muito fácil ser elogiado por pai e mãe. Sim. Né? Mas para quem tá lá fora, às vezes nem acha isso tão grande coisa, né? E às vezes não é mesmo, né? Às vezes não é mesmo. Às vezes, né? Porque se você pegou lá um desenho horroroso e falou, tá lindo! Não tá lindo. Parabéns pelo esforço. Parabéns por você ter feito, pela iniciativa. Mas não mente. Porque é só uma medida. Não tô dizendo que se tiver bonito não tem que falar. Eu tô dizendo que às vezes a gente parabeniza coisas que aí ele fica esperando que qualquer coisa que ele faça lá fora, todo mundo vai dar parabéns. Não, não vai. O mundo lá fora... Não, às vezes ele só tá fazendo coisas para ganhar o parabéns. Ele nem gosta de desenhar. Entende? Entendi. Aí piorou, né? Aí piorou. É a expectativa de novo. Então, até onde está o limite dos pais, né? Até onde está o limite dos pais. Então, tem o limite dos filhos e o limite dos pais. E equilíbrio também, né? Porque às vezes a gente traz esse desenho, olha, melhor aqui. Aí cria outra expectativa. É um outro lado, né? Do nunca estar satisfeito. E aquele nunca chegou na perfeição, porque aquele pai nunca gostou 100%. É uma medida. E acho que, de novo, a gente volta para o estado de presença. Só. Não tem outro jeito. Não tem. Porque senão a gente vai culpar a internet e vai falar que ninguém mais pode postar como eu faço com meu filho. Mas isso não tem, a culpa não tá no outro. Não. Tá em você filtrar. Então o outro pode mostrar, você pode assistir. Se aquilo vai caber naquele momento, naquela estrutura, quem tem que saber é a gente. Porque senão, de novo, a gente tá culpando o externo. E eu não tô falando que o externo tá aí. E a vida é como é, não como eu quero que ela seja. Exatamente. E aí eu tenho que lidar com aquela primeira condição. Mas eu acho que é isso. Acho que esse assunto, ele pode ir muito longe, né? A gente já está aí 1 hora conversando, então a gente vai encerrando aqui e depois a gente fala. Eu ia falar de um outro assunto, mas acho que deixa pra lá esse assunto. Ia ser polêmico, se não saiu, porque não era pra sair já agora. Tô curiosa. Depois a gente fala um pouquinho dele. Mas é isso, Beta. Eu acho muito bom, assim, se a gente puder continuar conversando esses assuntos em alguns outros momentos. Eu acho que cada caso é um caso, cada ser é único, as coisas precisam ser olhadas e por isso tão importante o trabalho terapêutico, o trabalho energético para desprogramar, deshipnotizar, limpar os blocos que já foram criados por conta dessas programações, dessa distância que a gente acabou tendo da nossa essência, porque foi assim que foi. Né? Então, eu acho que é muito importante cada um que tem os seus desafios, os seus conflitos, as suas necessidades com os filhos e os seus filhos com os pais, buscar olhar para o seu caso de maneira pontual para aprender a trabalhar com ele, tentar entender quais são os sentimentos, quais são os gatilhos, qual é a sua essência, o que você veio para manifestar como missão, como propósito, e aí olhar para a espiritualidade e poder se manifestar, ser mais feliz, aprender a dizer não, às vezes, para o outro, aprender a dizer não para si também, porque quando a gente não sabe dizer não para a gente é muito mimado. Então, acho que tudo isso são pontos importantes que a gente pode voltar a conversar, acho que pode ser muito bom.
Vamos lá. Muito bom. Então é isso, obrigada, muito bom. E é isso, gente, espero que tenha contribuído na reflexão um pouquinho sobre limites, sobre culpas, sobre crenças, sobre pais e filhos. É isso, obrigada por ter participado de mais um podcast Humanoterapeuta. Até mais, tchau, tchau.